Aprendi com Amanda, um podcast de quem sabe quase nada para quem quer saber de quase tudo. Olá, sejam bem-vindos ao 9º episódio desse podcast. Eu sou a Amanda, sua anfitriã, e é um prazer ter você do outro lado. Eu tô muito chique hoje, porque o meu convidado é o Daniel Caputo, que ele é ex-atleta, palestrante, lançou o livro O Doce Sabor da Vitória e trabalha hoje na área de desenvolvimento tecnológico de uma grande empresa. Daniel, seja muito bem-vindo ao Aprendi com a Amanda. Obrigado, Amandinha, que saudade de você. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado por me receber e com certeza, pelo nome do podcast, eu posso dizer que eu já aprendi muito com a Amanda. Ah, que bom! Ô, Daniel, vamos começar. E aí eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco de como que a gente se conheceu, aproveitando. Com certeza, porém, isso vai entregar a nossa idade, então vou tentar esconder um pouquinho, mas vamos dizer aí que tem pelo menos de 15 a 20 anos que a gente se conhece, para quem não sabe. Então, prazer, Daniel Caputo, sou diabético tipo 1, desde os 14 anos de idade, vou entregar a minha idade, estou com 44 para 45, conheci a Amanda porque eu era atleta profissional de karatê, então a vida inteira competindo e correndo atrás de condições de patrocínio, e a Amanda trabalhava numa grande empresa que me ajudou muito durante a minha carreira de atleta, e com certeza a Amanda brigou muito, né? Você brigou muito por mim, não só por mim, mas por todos os diabéticos que você ajudou. Você brigou muito nessa questão de como é que a gente pode ajudar para que essa pessoa leve uma mensagem positiva para outras pessoas. Então, a gente se conheceu assim e acabamos nos tornando amigos. Sim. Uma amizade aí que já dura aí 15, 20 anos. Verdade. Eu fui até lá, eu fui até conhecer os gatinhos, né? Os gatinhos É foram morar verdade. nos Estados Unidos? Tá todo mundo aqui. Michael Jackson e Katy Perry. Os dois estão aqui. Estão miando em inglês agora. Ai, que maravilhoso. Daniel, como eu sei que você é um cara muito destemido, né? Que você é uma pessoa que luta pelo que quer. Como que você pôde olhar para... Você falou aqui pra gente, né? Que você é diabético tipo 1. Como que você olhou para sua condição de saúde e não deixou que isso te limitasse? Qual foi a chavinha que você virou para que isso acontecesse? Então, basicamente, até para fazer um recap, assim, recapitular rápido para o pessoal, quando eu tinha 14 anos eu descobri a diabetes tipo 1, tomo insulina desde então. Peguei a época da diabetes que insulina era de vaca, de porco, era uma doideira. E aí, com 16 anos, eu não me cuidava tanto. Nunca tive ninguém diabético na família, então tudo era novidade. Estamos falando aí de 1994, 95. E aí entrei em coma, fiquei 21 dias em coma, quase morri. Quando saí, decidi realmente investir na minha carreira no karatê, mesmo sendo jovem, mas o que virou minha chave foi estar no hospital, ver muita gente do meu lado por diversas situações diferentes, perdendo a vida, mas mais do que isso, ver parentes meus, amigos que foram me visitar, e eu via que eles estavam muito mal de me ver naquela situação depois que eu saí do coma, lá de 20, 21 dias. Então eu percebi que, no fim das contas, a vida não é só sobre a gente, né? É uma comunidade. Vi minha família mal demais, meus amigos mal. Falei, não é só sobre mim, né? Não é sobre eu, coitado Daniel, mas... Porque se a gente se vai, eu particularmente acredito que se foi, e aí vai, independente de religião, de qualquer coisa, você se foi. Acreditando ou não em algo depois, as pessoas ficam. E quem sofre é quem fica. E eu comecei a pensar nessas pessoas. Falei, cara, eu não posso me largar. Então, a grande verdade é que a chave que eu virei, primeira, foi ver que as pessoas sofrem se eu não estiver aqui. E que a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas. E a segunda chave que virou junto foi entender que o diabetes não era um inimigo. Era uma condição.
Então eu aprendi a não viver, e a frase que eu uso até hoje, não viver contra o diabetes. Eu não vivo contra o diabetes, não é uma briga contra o diabetes. É uma convivência com o diabetes. Eu aprendi a conviver com o diabetes, não contra. Então essa é a grande diferença, entender que é uma condição que você aprende a viver com e não contra. Perfeito. E aí, acho que pensando um pouco assim, sabe, nessas tuas conquistas, né, depois, né, desse episódio, né, tudo isso essa força que você ganhou, você olhando para sua vida hoje, do que você mais sente orgulho de ter realizado? Isso é uma pergunta que eu gostei muito, aliás, porque muita gente que me conhece como atleta pensa nos resultados das medalhas, né? Mas medalha enferruja. E só para dar um contexto para o pessoal, eu conquistei 4 medalhas em campeonatos mundiais, fui 3 vezes campeão pan-americano, 12 vezes campeão brasileiro. Título tem bastante, mas como eu falei, a medalha enferruja. E todo mundo pensa que o meu maior orgulho é ter superado a diabetes. O que eu não gosto de falar, eu nunca superei a diabetes. E aí você se pergunta, você não consegue viver bem? Justamente consigo porque eu não superei, eu convivi. Eu convivo, a diabetes anda do meu lado, eu já entendi que eu levarei a diabetes comigo, então não é uma briga contra a diabetes. O meu orgulho não é ter conquistado a diabetes ou minhas medalhas. Na verdade, o meu maior orgulho, o que eu mais realizei, eu vou trazer para a vida pessoal, é ser pai. Ser pai para mim, poder usar minha experiência de vida, o que eu passei ao longo da minha vida, coisas boas, coisas ruins. E o mais engraçado é que a diabetes está do lado bom, está do lado de tudo que me fez crescer como ser humano. Foi justamente algo que muita gente enxerga como um problema, eu enxerguei como uma forma de aprendizado. Então, meu maior orgulho com certeza é ser pai, poder estar junto com meu filho, orientar ele de alguma forma, com acertos, mas também com muitos erros, porque a gente aprende muito mais como pai do que ensina. Eu juro que eu achei que você fosse responder que era o seu livro. E aí, eu queria que você pudesse dar um pequeno resumo barra spoiler, assim, sem muito spoiler, do livro O Doce Sabor da Vitória. Como surgiu essa ideia? Como que foi isso? Claro, mas é bacana você ter perguntado isso, mas o livro, na verdade, não é que eu não tenho orgulho, eu tenho orgulho de tudo que eu faço na minha vida. Eu sou alguém que, como atleta, cada pequena conquista eu uso para me retroalimentar. Então, tudo que eu conquisto, eu celebro. Qualquer vitória que seja na vida, profissional, pessoal, na época que eu era atleta, eu celebro todo tipo de conquista. E o livro foi mais uma, mas o livro eu me sinto como uma obrigação moral com outros diabéticos que talvez não tivessem conseguido ou que estejam passando por isso, pais, porque o diabético, na verdade, ele envolve não só o paciente, né, mas a família, principalmente. Eu vivi isso de perto. Então a família tende a sofrer até mais do que o paciente. Então o livro para mim é uma obrigação moral de quem conseguiu conviver com a diabetes. Mais uma vez eu vou reforçar isso, nossa conversa inteira não é sobre derrotar a diabetes, é conviver. Então uma obrigação moral. E talvez por isso que a questão de ser pai talvez tenha me puxado mais do que a questão de diabetes. Mas o livro foi uma ideia de mostrar a minha vida com erros e acertos. Tentar mostrar de forma mais clara, tirar essa cortina de que a vida é uma coisa bonita, somente, né, que tudo é muito fácil, tudo é muito alcançável, nem sempre a gente alcança o que a gente quer, mas isso não quer dizer que a gente deixe de tentar. Então a ideia do livro era tentar mostrar de forma mais clara possível que você tem que, no fim das contas, está na sua mão. A tua vida está na sua mão, você tem que correr atrás. E aí você falou sobre isso, né, das dificuldades, e a minha próxima pergunta está ligada a isso, né? Claro que a nossa vida não é Instagram, e então que você pudesse falar um pouco desse lado, né, de que nem tudo são flores, que teve algum momento que você já pensou assim, deixa, vou jogar tudo pro alto, porque a visão que eu tenho do Daniel é a visão de eu vou lá, vou desbravar, eu vou conseguir, eu vou lutar, né? Mas teve esse momento já de acho que deu. Teve, tem, ainda vai ter. Esse é o ponto. Sempre.
A gente sempre vai ter vontade, de vez em quando, de usar mais o emocional que o racional e jogar para o alto. E esse talvez seja um aprendizado que a diabetes me trouxe, na verdade, para minha vida pessoal, que é a diferença entre motivação e disciplina. Isso o Uhum. esporte me trouxe, a diabetes me trouxe, que a motivação é aquilo quando você acorda super feliz, super contente, tudo está muito bom, você se motiva. Por outro lado, quando não está nada bem, você também se motiva. Não? Você se motiva na raiva, você se motiva na alegria, no amor, no ódio. Tudo é fonte de motivação. Uhum. Porém, eu aprendi como atleta que o mais importante é a disciplina. Você tem que fazer independente de estar feliz, de não estar, você tem que estar seguindo em frente, porque a vida, no fim das contas, ela não para por causa da gente. Eu falei isso com meu filho, parece piada. Eu ontem conversei isso com meu filho. A gente conversando e eu falei sobre isso. Falei, Lucas, um dia eu vou embora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. E o mais importante é o que a gente constrói, porque um dia eu vou, você vai sentir falta. O teu filho vai sentir um pouquinho de falta. O teu neto talvez não saiba quem eu fui e a vida se foi. Então, as pessoas substituem outras. Na verdade, a gente fala que não, ninguém é substituível. Todo mundo é insubstituível, numa posição. Mas o importante é, eu vivo a minha vida, seja profissional, seja pessoal, não é para ser insubstituível. A gente tem que viver para ser inesquecível. Um dia você vai e eu quero que alguém lembre de algo que eu fiz. Se eu conseguir conquistar isso, minha vida já valeu a pena. Não posso chorar, né? Senão eu não sigo a entrevista. Mas de fato, assim, né? A gente poder trabalhar e marcar a vida das pessoas de uma maneira positiva, isso, quando as pessoas trazem isso pra gente, é algo tão bom, né? De que a gente está no caminho certo, isso é muito legal. Mas falando em conquistas, queria perguntar para você, qual que é o seu próximo sonho? O que você tá... Eu entendo, né, que na sua vida você conquistou bastante coisa já, né? Você já trouxe aqui alguns exemplos das suas medalhas, a gente falou do seu livro, falou, né, da paternidade. Eu sei que você tinha um grande sonho de morar nos Estados Unidos e hoje também você realizou esse sonho. E o que vem agora? Então, essa é a parte que você me pega, que me mexe bastante, que é o próximo. Porque eu, na minha vida, eu sempre lidei com e agora? Eu sempre me fiz essa pergunta. Tipo, e agora? Consegui isso, terminei essa pequena meta, e agora? O que é o próximo? O que me motiva é sempre o que vem depois. E sem a menor das dúvidas, mais uma vez, meu próximo sonho é ver meu filho formado, entrando numa faculdade, mas principalmente ver meu filho como ser humano de bem. Então, Uhum. eu sempre entendo que eu, como pai, eu, como técnico de karatê, que durante muito tempo dei aula, agora pretendo voltar a isso. Eu, como palestrante, falando sobre diabetes, a minha missão sempre foi o próximo, aquele com quem eu estou falando, seja ele filho, aluno, atleta, ouvinte de palestra, a minha missão, minha obrigação é que ele seja melhor do que eu. Então, meu próximo sonho, basicamente, é que meu filho seja um ser humano bem melhor do que eu. E o que me Uhum. faz seguir com brilho nos olhos é justamente o fato da sua pergunta: qual é o teu próximo sonho? Se a gente não conseguir olhar o amanhã, a gente não realiza hoje. Então, a gente Sim. tem que ter algo que a gente se agarre, fale: essa é minha meta, essa é minha missão, isso é o que eu tenho que fazer. E eu realmente acredito que líderes, né? Líderes no melhor dos sentidos, a nossa missão na Terra, como líderes, é justamente servir. Então, eu Uhum. acredito que um bom líder, antes de qualquer coisa, ele é um bom servo. A gente serve para alguém. Então, você, quando está num cargo de liderança, trabalho, esporte, casa, você tem que servir para as pessoas. Você primeiro oferece, depois você vê a conquista. Você falou da palestra, e aí eu fiquei curiosa, antes de a gente ir para o final, eu queria perguntar, você ainda está, se alguma empresa, alguém tiver interesse na sua palestra, você ainda está fazendo? Com certeza, isso é algo que eu amo fazer aqui nos Estados Unidos. Já entrei em contato.
com as ONGs que trabalham com diabetes. Claro que também trabalho com empresas que consigam enxergar, porque para mim é muito claro isso, como um ex-atleta pode levar o mundo esportivo para o mundo corporativo. Para mim tem muitas nuances que se encaixam, assim como eu sempre me coloco disponível para pessoas que tenham parentes diabéticos ou conheçam alguém que talvez não seja um diabético, mas que estão passando por alguma dificuldade. Quer pegar meu WhatsApp, fala com a Amanda, me chama. Não existe um custo para isso, sendo muito honesto. Mas explica um pouquinho sobre a palestra. De repente, quem está ouvindo aqui, sobre a palestra, me interessei. Eu faço sempre uma conexão. Tem 2 palestras que eu faço. A primeira sobre como você consegue transferir essa mentalidade do atleta para a empresa. Como que você consegue linkar essas 2 coisas e como esses mundos são parecidos. E a segunda sobre essa questão de organização de metas, de sonhos, de objetivos, de como que a diabetes me ensinou a me tornar um ser humano melhor em questão de liderança, de tomar a frente e se fazer responsável por criar uma nova geração de pessoas que entendem que você precisa espalhar boas notícias, espalhar essa vontade de conquistar e de parar de se agarrar em coisas negativas, porque o mundo já está cheio de gente negativa, de dizer que vai dar errado. Eu amei o nosso bate-papo. Daniel, você não tem ideia do quanto eu estou feliz de você estar aqui hoje. Como você já entregou, já faz quase 20 anos que a gente se conhece. E poder contar com a sua amizade, com a sua alegria, com essa tua energia é um privilégio para mim. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, quais são os canais? Depois eu vou deixar lá na descrição do episódio, mas se você quiser contar também. Com certeza, quem quiser me encontrar, me acha lá. Eu tenho 2 Instagrams hoje. O primeiro, pessoal, pode me achar lá. Só me manda uma mensagem, fala, tô vindo pela Amanda. Porque rede social hoje a gente tem que ter cuidado. Primeira rede social que é o pessoal é Caputo_Daniel. E a segunda, que é um Instagram que eu acabei de criar para contar como é que é a vida do imigrante aqui na América, que é o Caputo_USA. Aproveitem para seguir meu canal de YouTube, que eu conto como é que é a vida aqui. Tem diversos vídeos, sempre bem humorado. Super maravilhoso. Vai lá assistir. Caputo USA tudo junto. Caputo USA tudo junto. Acompanha lá para vocês me seguirem. E se eu puder dar uma dica, pessoal, para quem fala sobre mudar as coisas que acontecem na vida da gente, a dica que eu sempre tento dar para todo mundo é: a gente fala em mudar o mindset, mudar o pensamento de como a nossa vida pode mudar. Antes de mudar o mindset, muda as suas ações. Não existe possibilidade da gente querer mudar uma ação de mudar um pensamento sem mudar a ação. Todo mundo pensa em mudar o pensamento e aí agir. Não façam isso, ajam primeiro. Tem vontade de fazer? Faz. Porque assim que a gente faz e começa a mudar o nosso comportamento, a cabeça acompanha a gente. Então mudem suas ações, que a cabeça vai acompanhar vocês. No episódio de hoje do Aprendi com a Amanda, eu quero falar um pouco sobre o que eu aprendi ou relembrei. Disciplina. Ter vontade de vencer demanda atitude. Então, seja você o seu melhor aliado. Muito obrigada pela sua companhia e até breve! Aprendi com a Amanda, um podcast de quem sabe quase nada para quem quer saber de quase tudo.